Teste de hipótese, teste de significância. Vamos aprender no Excel. Teste de hipótese consiste numa técnica de inferência estatística. Então, a partir da população, nós vamos coletar uma amostra aleatória e a partir da amostra vamos tentar concluir algo sobre a população. Vamos fazer uma inferência estatística, concluir de forma estatística sobre a população, já que a população é muito mais difícil o acesso. Então, coletando uma amostra, aqui nós temos a média, aqui nós temos a média amostral, aqui o desvio padrão amostral. Então, a hipótese estatística trata-se de uma suposição quanto ao valor de um parâmetro populacional. A média é o mais analisado. Aqui tem alguns exemplos de hipóteses estatísticas. A gente formula duas hipóteses: a nula, ou a principal, H0, e a hipótese alternativa, pode ser H1 ou HA. E a partir delas nós vamos tomar uma decisão. Então é um processo de decisão estatística. Qual é a decisão? Aceita-se a hipótese principal ou rejeita-se? Aceitar, rejeito a secundária. Rejeitar a principal, aceito a secundária. Então a ideia é essa. Lembrando que a hipótese principal a gente utiliza a igualdade. Está aqui os testes. Quando nós temos uma análise unicaudal à esquerda ou unilateral à esquerda, você tem a igualdade na hipótese principal e a hipótese alternativa ela é menor do que a proposta na hipótese principal. Aqui um exemplo: a hipótese principal é que a média seja 50, na hipótese alternativa a média é menor que 50. Então fica nessa parte aqui, no final da nossa curva de Gauss, parte da esquerda. Nesse caso, a análise é sempre em valor em relação ao alfa, que eu vou explicar melhor, é o nível de significância. Qual é a decisão? Rejeita-se a hipótese principal se o Z calculado for menor que o Z da tabela, tá ok? O Z tabelado, o Z alfa. Então o Z tabelado em geral é um Z que está ligado ao nosso alfa. Então se for menor, você rejeita a hipótese principal. No unilateral à direita, a hipótese é que sejam iguais, aqui ó, igual a 50, mas nesse caso a hipótese alternativa é maior que 50. Aqui, olha o paralelo que nós estamos fazendo com o exemplo. Então, se essa aqui é a região azul, é a região de rejeição, e essa região da curva clara é a região de aceitação. Então, se o Z calculado for maior do que o Z alfa, cair aqui nessa região, você vai rejeitar a hipótese. Que eles sejam iguais, que a média seja igual a 50. No bilateral, acho que é o mais simples de analisar, é igual ou é diferente. Então a região de aceitação é essa, a de rejeição se dividiu em dois. O alfa 2 veio para cá, o alfa 2 veio para cá. Então, esse mesmo alfa aqui, se for 5%, vai ter 2,5 aqui, 2,5 aqui. Se o alfa for 10%, significância, 5 aqui, 5 aqui. Então, aqui, ó, a 50 é a média, a hipótese alternativa é que seja diferente de 50. Então, esses são os três tipos de teste. Nesse vídeo a gente vai falar mais do bilateral. Aqui também nós temos os tipos de teste, só que aqui eu ressalto que a direita é essa análise aqui.
A região de rejeição é vermelho. Mas nesse teste a gente coloca também o sinal de desigual na hipótese principal. Já que esse aqui, a média é maior do que a média amostral, né, na nossa hipótese, aqui a gente pode botar também menor ou igual, contanto que não falte o igual na hipótese principal. Sempre a hipótese principal tem o igual. Aqui nesse caso está bem claro a bilateral, e na direita também, aqui no caso só que é menor, e a esquerda maior. O nível de significância que nós falamos é um limite que a gente permite se errar, tomar o erro tipo 1, que é rejeitar a hipótese, sendo ela verdadeira. Então, os mais usados, né, significância mais usada é de 5%. Então você tem um nível de confiança de 95%. Você aceita cometer esse erro aqui, ó, de 5%. E o valor P que a gente vai utilizar aí para análise do teste é a probabilidade de significância. Representa o menor nível a partir do qual a hipótese principal pode ser rejeitada para um determinado conjunto de dados. Então, a partir do valor P, nós também vamos usar ele para decisão. Então, dois tipos de decisão nós vamos usar. Usar o Z crítico, né? Você tem o alfa definido, você acha o valor crítico através da tabela, e aí com o cálculo você compara. Inclusive aqui tem a abordagem clássica aqui, aceita, a região de aceitação quando é à direita, região de rejeição quando é à esquerda. Essa aqui é a aceitação, essa é a rejeição, e o bilateral aceitação, essa aqui. Então aqui nós temos que analisar um valor crítico para Z, é o que a gente vai ver no Excel. A abordagem do valor P para a gente tomar decisão é considerada da seguinte forma: você tem uma amostra, cálculo do Z, obtenção do P pela tabela normal. Só que nesse vídeo a gente vai apresentar através do Excel. Então aqui nós temos o valor P, caiu na região de rejeição. Então o valor P quando P for maior que alfa, nesse caso aqui, nós aceitamos a hipótese principal. E quando P for menor ou igual a alfa, rejeitamos. Então a regra de decisão básica é essa: P maior do que alfa, aceita. P menor que alfa, rejeita. Resumindo, está aqui valor T, aqui está como Z, mas o valor T calculado é menor do que o valor T crítico. Eu não rejeito H, então aceito. O valor T calculado é maior do que o T crítico, rejeito a hipótese principal. Pelo valor P, e comparando com alfa, valor P é maior que o nível de significância alfa, não rejeito. Valor P é menor do que o nível de significância alfa, eu rejeito HO. Então esse seria o resumo para o teste T. Inclusive eu coloquei aqui para amostras pareadas. A gente tem aí também o teste T para duas amostras pareadas. Essa regra vale para qualquer teste. Esse teste aqui nós vamos usar no Excel. Vamos fazer um exemplo. Quando é pareado, a gente tem que considerar a mesma população. Então, a população que passa por um tratamento, por exemplo, que nós vamos analisar. A fórmula considera a média amostral das diferenças e a diferença da média populacional. Aqui DF é o grau de liberdade N-1. A partir disso a gente faz a amostra pareada. Para duas amostras no Z, a gente utiliza essa fórmula clássica, né? Lembrando que o D0, o DO é a diferença da média populacional hipotética. Então com essas duas fórmulas a gente vai fazer o teste. Tem outras fórmulas aqui
Teste T não combinado para duas amostras com variâncias iguais. Essas fórmulas aqui, a gente tem que considerar essa situação aqui, que é o número de dados da amostra 1, o número de dados da amostra 2 tem que ser superior a 40. E os sigmas têm que ser diferentes. Teste T não combinado para duas amostras com variâncias desiguais. É o teste T de Wilshire. Então nós temos essas fórmulas, mas só que nós vamos fazer no Excel para resolver rapidamente, apesar que essas fórmulas são muito importantes para a gente descrever a vocês. Aqui tem nossas referências, então a proposta aí é utilizar o Excel. Vamos fazer isso aqui. 2 exemplos. O primeiro exemplo é um pesquisador comparou 2 grupos com relação à ansiedade. E ele quer verificar se o grupo 1, que passa por uma situação de depressão, apresenta maior ansiedade que o grupo 2, em situação de estresse emocional. Então ele aplicou aí uma escala de ansiedade manifesta. Sabe-se que a amostra foi aleatória, então garante aí a nossa inferência estatística. Faça um teste de hipótese e verifique se há diferença significativa entre as médias. Bem, nós vamos usar aqui uma ferramenta do Excel partindo dessa ideia. A média do grupo 1 vai ser a média igual à média do grupo 2, né? A ansiedade é igual nos 2 grupos. A hipótese alternativa é que elas sejam diferentes. Bem, tá aqui as notinhas do grupo, né? A gente pode dar um zoom e analisar aqui os valores. Ó, o grupo 1 teve o teste indicou isso e o grupo 2 indicou isso. Nós vamos fazer o teste seguindo aqui a função que eu já instalei no computador, que é a análise de dados. Então ele vai abrir aí a função. Nós vamos fazer a análise a partir do teste T, já que a amostra é pequena, muito abaixo de 30, que é ideal para cálculo do teste Z. Nós não sabemos aí as variâncias, ó, tem variâncias equivalentes e variâncias diferentes. São 2 amostras que a gente vai fazer, mas eu não sei as variâncias, então vamos fazer os 2. É muito rápido o teste. Intervalo de saída aqui do G1, ou melhor, vai ser nossa entrada, né? Intervalo da variável 2. A hipótese principal que não haja diferença. Tem rótulos, tem os títulos aqui. O intervalo de saída eu vou escolher que seja aqui mesmo, para a gente poder já fazer uma comparação. Ok, nós já temos aqui alguns resultados. A média de cada grupo, G1 e G2. Nós temos também a variância. Ela é diferente. Aquela ideia de que as variâncias equivalentes, acho que não é interessante aqui. Então nós vamos fazer, tem o grau de liberdade e tem o teste aqui. Então vamos fazer novamente com o teste com variâncias diferentes. Então muda muito pouco na forma de fazer o teste, lembrando que a gente usa aquelas fórmulas que foram apresentadas anteriormente. A hipótese é que não haja diferença. Captei o rótulo, intervalo de saída. Vamos escolher aqui uma célula aqui mesmo. Ok, pronto. Pronto, as variâncias são diferentes realmente, estão aqui. E a partir de agora a gente pode fazer o teste. Vou selecionar aqui e colocar em uma planilha de conclusão. Nessa planilha a gente tem a nossa análise aqui. Como a gente vai analisar? Vamos analisar pelo valor Z. O valor Z, aumentar um pouquinho.
O valor Z está bem aqui. No caso, nós estamos analisando o valor T, já que foi um teste T-Student. O valor T está marcado aqui de vermelho. E como nós fizemos um teste bicaudal, porque nós fizemos igual, o T crítico foi calculado base nisso, um teste bicaudal, apesar de que o software já calcula unicaudal aqui. Bem, vamos analisar? O T calculado é menor do que o T crítico? Vamos ver? 3,83 é o calculado e o T crítico 2,10. Então ele é maior. Se ele é maior, rejeito. Então, pelo que eu estou percebendo, pelo teste, não há como aceitar a hipótese principal. E o valor P, vamos colocar de azul. Bicaudal, né? Bicaudal. Colocar de azul. Deu 0,012. Olha aí. Ele é maior do que o nível de significância ou ele é menor? O nosso alfa não está aqui, mas sabemos que o alfa escolhido foi 5%. Nesse caso, continua na seguinte situação: ele é menor do que o nível de significância alfa, então rejeita a hipótese principal. Eu coloquei já aqui a conclusão, baseado nos nossos valores encontrados na nossa atividade. Como o T crítico é menor que o T calculado e o valor P é maior que alfa, rejeita-se a hipótese principal e aceita-se a hipótese alternativa. E infere-se que existe diferença significativa entre as médias dos dois grupos. Olha aqui, 9,9 e 7,2. Então, há uma diferença significativa. O grupo 1, depressivos, tem ansiedade média significativamente superior ao grupo 2. Essa é a conclusão desse teste que nós fizemos usando a ferramenta do Excel. Um segundo exemplo está aqui. Nesse caso, nós temos que fazer um teste T pareado, que é exatamente aquele teste em que nós temos os mesmos indivíduos, só que após um tratamento, após alguma manipulação, você tem resultados diferentes. Então está aqui a situação, um tratamento psicoterapêutico com pacientes com ansiedade. Então a gente tem aqui antes e depois do tratamento. Foram 10, com 5 sessões. Então a hipótese principal é que antes e após o tratamento não houve mudança nas notas. Aqui, olhando assim, a gente não percebe muito claramente. E a hipótese alternativa é que a ansiedade antes e após o tratamento é diferente. Então houve uma mudança significativa. Então a hipótese principal é sempre igual, né? A gente está aqui trabalhando com essa hipótese. É um teste bilateral, né? Não é maior nem menor na hipótese alternativa. Então, nesse caso, você vê em dados, análise de dados. Olha aqui, 2 amostras em par para médias. É o teste pareado. Seleciono meus dados da variável 1 antes e da variável 2 depois do teste, né? Depois do tratamento. Vamos ver. Tem rótulos alfa, significância 0,05, e a hipótese é que não haja diferença. O intervalo de saída vamos escolher aqui mesmo. Ok. Pronto, aqui o resultado. A gente pode trazer a pergunta para cá e analisar. Olha, teste T, 2 amostras em par de médias. Então foi um teste pareado, teste T, amostra pequena. Inclusive tem outras informações aqui.
Vamos trazer isso aqui para analisar na outra planilha, porque aqui nós já temos a regra de decisão. Lembrando que aqui está análise pelo valor Z, mas é valor T. Nesse caso foi valor T. Aqui nós já temos a média, ó. Antes a ansiedade estava alta realmente, mas ela desceu significativamente após o tratamento. Tem a variância muito próxima uma das outras. E aqui a gente vai usar a análise. O valor T calculado é menor do que o valor T crítico? Não rejeita HO. Vamos ver? O calculado está aqui de azul, né? Vermelho. Aumentar um pouco. E o calculado da gente foi qual? 2,23. Nosso teste foi bicaudal. 2,26. Olha, ele é menor do que o T crítico. O T calculado é menor. Então não rejeito a hipótese nula. Então, pelo visto, se eu não rejeito a igualdade, esse teste aqui o tratamento não surtiu muita diferença. Não há diferença significativa. Eles continuam igual. Mas vamos ver o valor P. O valor P bicaudal, vamos botar aqui de azul para destacar. 0,052. O nosso alfa a gente já sabe que é 0,05. Esse aqui, esse P é maior. Se ele é maior, eu também não rejeito a hipótese principal. E a hipótese principal é que há uma igualdade. Nesse caso, o ideal é que houvesse uma diferença significativa. Mas vamos botar aqui a conclusão para finalizar esse vídeo. Olha aqui. Como o T crítico é menor que o T calculado e o valor P é maior que o alfa, aceita-se a hipótese principal ou rejeita-se a hipótese alternativa e infere que não existe uma diferença significativa entre os níveis de ansiedade antes e após o tratamento. É provável que seja necessário um maior número de sessões de tratamento psicoterapêutico, ou seja, um número maior ou superior a 5, para que haja uma diferença. Então, no momento, essas 5 sessões não diminuíram o grau de ansiedade do público, apesar de houver uma mudança. Houve uma mudança, sim, reduziu, mas pela estatística essa mudança não foi significativa. Pessoal, é isso aí o nosso vídeo para explicar teste de hipótese usando a função aqui análise de dados. A gente analisou aqui o teste T para amostras pareadas e também aquele com variáveis equivalentes e variáveis diferentes. É isso. Obrigado.